Agradecer. Quero agradecer a atenção de todos ao nosso convite aí, meu e do Pablo, para estar aqui discutindo de uma maneira informal Copa do Mundo, né? O Runco tá quase que chegando aí e é um prazer tê-los nesse tipo de bate-papo. Nós não temos uma pauta definida, a intenção realmente é contar como é que vocês vão tratar do Neymar para ele estar nas oitavas de final agora, já que o Brasil já se classificou. Nada assim muito, digamos assim, complicado para vocês responderem, né? Se vai infiltrar o tornozelo dele, aquelas coisas que médicos não fazem, então a gente vai ter esse tipo de discussão e eu conto com vocês. Eu vou anunciá-los aqui, mas, como eu falei, de maneira informal. Então, a gente tem o José Luiz Runco, que atende ao nosso chamado mais uma vez, o doutor José Sanches, médico do São Paulo Futebol Clube, um grande amigo, fazia tempo que a gente não convivia, tivemos o prazer de conviver um bom tempo em câmaras técnicas, né? E ele quase que virou corintiano, mas parece que está torcendo para o São Paulo ainda. Dr. Félix Drummond, lá do Rio Grande do Sul, Félix que não sabe se torce para o Grêmio ou para o Internacional, mas está aqui com a gente para discutir um pouquinho do futebol também. Serafim Borges, grande companheiro de grandes jornadas, né? O Serafim esteve na seleção brasileira, o Serafim ainda continua no Clube de Regatas do Flamengo, outro candidato a ser corintiano em breve, já tem a Seara no seu coração. Edilson Tille, oi? Edilson Tille, também nosso amigo, foi médico da seleção brasileira de futebol sub-20, campeão mundial, tem também essa experiência que é completamente diferente de uma experiência em clube, uma experiência em seleção, com jogadores, com pessoas, com convívio de pessoas que vêm de diferentes lugares, diferentes concepções, e se juntam para uma Copa, né? E a gente sabe muito bem a grande diferença entre uma Copa e um campeonato. E, por fim, a doutora Flávia. A Flávia, foi ela que puxou a ideia para a gente teve um bate-papo, ela é da Sociedade Mineira de Medicina do Exercício e do Esporte, e a Flávia está chegando agora de um torneio também, uma Copa Internacional com meninas jogando futebol. A Flávia vai iniciar esse nosso bate-papo com uma pequena apresentação que ela fez e com algumas perguntas instigando. Então, eu quero convidá-la a participar. Nós três vamos coordenar, o doutor Pablo, coordenar não, mas fazer o cerimonial para vocês, para a gente poder conversar e discutir sobre futebol durante essas próximas 2 horas de convívio, que eu tenho certeza será muito agradável. Agradeço a todos e passo a palavra à doutora Flávia Magalhães, a quem devo desculpas, porque eu errei no sobrenome dela, mas eu achei que era Guimarães e não era, era Magalhães, e eu peço desculpas agora em público esse erro que eu cometi. Na verdade, não é que eu sabia do Magalhães, mas acabei errando quando passei para as meninas e tem um cartaz que saiu errado. Não, sem problemas. Eu até te brinquei com você, né? Que se for parente, então, do Ricardo Guimarães, está ótimo. Mas está tudo bem. A palavra é sua, por favor, fique à vontade. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Sim, ouvindo bem. Então, sim. primeiro, eu quero muito agradecer essa oportunidade, né, da gente falar um pouquinho de futebol, uma coisa que a gente está aí no nosso sangue, né, de todos os participantes, que a gente ama muito. E aí eu resolvi só fazer uma breve apresentação aqui, que a gente só colocar algumas
perguntinhas, assim, algumas situações, né? Que é o que a gente mais tem dificuldade, eu entendo, assim, o que a gente mais pensa, né, na hora da gente falar de uma Copa do Mundo. Então, pode passar, por favor. Então, eu sou médica do esporte, né? Sou apaixonada pela medicina do esporte. E aí, uma primeira pergunta é: quando é que começa a Copa do Mundo para a equipe médica? E a segunda pergunta seria: o perfil dos atendimentos, né, da Copa do Mundo, ele é similar ao perfil dos atendimentos que a gente tem nos clubes? Aí está aqui um trabalho, né, do Altamiro, que ele fez da Copa do Mundo de 2018. Ou esse perfil de atendimento ele é diferente? Como que é isso para a gente, né? Como que a gente visualiza esses atendimentos da Copa do Mundo? Pode passar. E a outra questão que eu coloco, que eu acho que é o mais complicado, quando a gente fala de uma Copa do Mundo, como o Dr. Narras citou, a gente vem com pessoas de vários locais diferentes, né? Que se juntam ali para uma competição e que, em geral, a gente vai ficar um longo período juntos para fazer essa competição. E a gente tem que lidar, então, com a gestão de pessoas e a gestão de resultados. Então, tudo aquilo que envolve, né? Uma coisa que aconteceu lá na casa dessa pessoa, quanto que isso interfere ali no nosso dia a dia, além de um resultado, se o resultado é favorável, se não é favorável, é que nós estamos aqui irritados com o VAR na última Copa do Mundo. Então, é outra perguntinha que eu deixaria aí para a gente poder instigar, né, nosso diálogo, a gente conversar um pouquinho mais. E aí, eu quero já, de antemão aqui, antes da gente encerrar, né, deixar meu agradecimento gigantesco ao Dr. Narras, e o Runco ainda não chegou, mas também foi quem primeiro me viu, assim, né, como uma profissional qualificada para poder ingressar na seleção, e foi quem me deu a oportunidade de entrar lá. E, coincidentemente, hoje eu achei a primeira carta de convocação, que foi lá em 2015. Então, vamos aí. Eu acho que era só isso mesmo, só para a gente dar essa apimentada nas nossas discussões, que eu quis trazer essa pequena apresentação. Muito legal. Obrigado, Flávio. Então, a quem você quer começar com quando iniciar o atendimento médico numa Copa? Qual dos nossos convidados? Acho que o Serafim, né, Serafim? A gente já começa lá para a parte clínica, né, Serafim? Foi escolhido como vice. Boa noite a todos. É um prazer participar com tão importantes colegas nessa mesa, aí da nata, das pessoas que militam no futebol, militaram, que militam no esporte. Eu acho que a medicina do esporte ela cresce a cada dia. Um pouquinho. O telefone aqui. Desculpa, só tirar aqui. Bom, então, a pergunta da Flávia é quando começa nessa Copa do Mundo para o médico, não é isso? É isso, Flávio? Isso. É isso mesmo. Eu acho que ela começa no momento que você é convocado, no momento que você sabe que está convocado para a seleção brasileira. Hoje a gente sabe que 97% dos jogadores, ou 90% na nossa época, quando nós ingressamos lá, eu entrei junto com o Runco, em 2002, 2001, jogam no estrangeiro. Então, fica mais o contato, porque, na realidade, a parte clínica, ela diria assim, ela é mais light para a gente poder resolver. Agora, a parte ortopédica é complicada. Então, as consultas feitas, na época, os clubes todos da Europa, o jogador está lá, está convocado, ele tem uma lesão de joelho, aí eles entram em contato. Então, as lesões osteomioarticulares são mais frequentes, como você pode mostrar nesse quadro que você mostrou, e os ortopedistas são mais incomodados, né? E a gente, clinicamente, também é incomodado, não só pelos jogadores, mas, às vezes, por algum integrante da comissão técnica que está fora do país e que passa mal lá fora, no exterior, e que aí que é uma orientação para você dar para ele. E é o que a gente faz, mas a gente não tem sossego. Essa Copa do Mundo de 2002, depois o Runco pode confirmar, ela durou para a gente 54 dias.
Eu acho que a coisa mais difícil que tem, hoje está fácil, né? O cara fazer uma Copa do Mundo num país só, é muito tranquilo. Essa do Catar, por exemplo, que o cara vai até a pé e sai do hotel, pode ir a pé para o estádio, essa é mais fácil. Mas essa de 2002 foi realmente muito complicada, Coreia e Japão. Nós andamos de trem, de ônibus, de avião, tudo que tinha direito para poder chegar ao nosso objetivo. Então, basicamente é isso. Eu vou passar, Flavinha, o resto para você continuar seu questionamento. Muito obrigado. Eu queria colocar uma questão aqui que me instigou essa pergunta, porque a gente foi para a Índia agora, né? Então, assim, a questão de vacinação era uma das questões que a gente tinha que trabalhar e teria que trabalhar, assim, com o período anterior, né? A questão das orientações alimentares também foram outras questões que envolviam a viagem. E a gente sabe que a gente tem ali um leque, né, de jogadores que estão naquela janela ali, né, do treinador, o treinador fica ali de olho, e a gente fica monitorando, né? Então, assim, bem isso, né? Assim, quando a gente sabe que a gente está convocado, a gente efetivamente está ali já investigando tudo sobre o atleta. Mas um pouco antes, né, e vamos falar assim, bem no transcorrer das convocações, a gente já tem que ir monitorando todas as situações que vão envolver a competição. Então, ver onde que vai ser a competição, o que que tem, né, em relação à competição que pode interferir no desempenho desses jogadores. Então, para a gente agora, né, a Índia, a questão alimentar era muito importante, a questão da água era muito importante, a questão da vacinação, quais eram as vacinas obrigatórias, quais que não eram, o que que era sugerido, né, assim, para a gente em termos de cuidados, o tempo de voo, a gente saber também como é que é a logística, né, onde que a gente vai parar, quanto tempo de aeroporto, como que vai ser a alimentação. Então, são vários detalhes que a gente acaba se envolvendo ali com o supervisor e com a equipe técnica, né? E que acaba ficando ali também na mão da gente, né, enquanto médico, para solucionar essas questões. E aí vem os ortopedistas, né? Oi, Tiele, né, o doutor Runco, que chegou aí, como que é essa parte ortopédica, né? Antes da gente pensar na Copa do Mundo em si, né? Como que a gente faz esse acompanhamento desses atletas. Eu acho que um fator bastante importante que tem que ser salientado é saber onde você vai fazer a sua preparação, quais os hospitais de referência próximos aonde você está, procurar de alguma maneira ter algum médico de referência no local. Para você, eu posso dar experiência não só da seleção, como na China, nós tínhamos um hospital de referência lá, eu tinha um ecografista de referência, um ortopedista de referência, que podia nos auxiliar em alguma situação de emergência. E nós temos jogadores que vai pedir, com certeza, vai ter alguma contusão naturalmente, que um grupo de atletas vai ter alguma lesão, que você vai precisar fazer algum serviço de emergência, uma ressonância, um exame, um dentista, situações assim que você tem que planejar como um piloto que vai fazer um planejamento de voo. Você tem que saber tudo que pode acontecer e você já estar planejado em relação a isso. E não chegar lá e dizer, ai meu Deus, com quem que eu vou falar, onde que eu vou. Então, esse planejamento estratégico, vamos dizer assim, previamente a uma competição, sabendo o local, os hospitais de referência, um colega internacional de referência que possa te ajudar, é o primeiro passo, além dos exames básicos que a Serafim já falou, para você ter uma boa evolução na tua competição, que você não caia em descrédito por um erro seu. Você está tudo planejado, especificado, e passar para os jogadores também qual o hospital que nós temos de referência, qual o exame, enfim, os jogadores saberem também onde ele terá um atendimento. Eu acho que isso é muito importante para ele tranquilizar-se também em relação a tudo isso. Isso é o começo de uma conversa, né? Tem várias outras que a gente vai conversar ainda. Pessoal, eu gostaria de que a plateia também, né? Nós estamos aí com 30 ouvintes, que se tiverem alguma pergunta, por favor, escrevam no chat que a gente passa para os nossos convidados. Flavinha, posso fazer uma pergunta para o Dr. Runco? Runco, boa noite. Está me ouvindo? Boa noite. Claro. Boa noite, tudo bem com vocês? Bem, você. Obrigado por você estar aqui com a gente nessa noite.
Nada, Ricardo, eu que agradeço o convite, fico muito honrado em ser lembrado pelo grande amigo. Boa noite a todos esses colegas da mesa, pessoas que têm experiência. Fica à vontade, Ricardo, pode perguntar o que você quiser. Bom, primeiro, você sempre é lembrado. É questão de cruzarmos por aí, né? Nas esquinas da vida. Não, então, eu queria saber assim, você, o Serafim, tem uma larga experiência. A gente, como traumatologista, sabe que aonde pega é no trauma mesmo, né? Principalmente em uma Copa, que é um torneio de tiro curto. Como que você lida com principalmente com aquele jogador meio que fominha, não o cara que não quer jogar, mas aquele que quer esconder uma lesãozinha, que pode se agravar durante o jogo. Como é que a gente poderia contornar? A gente sabe, por exemplo, essa atual Copa do Mundo são 7 jogos, né? Então, de repente, alguém não quer sair porque ele tem medo de não voltar para o time. Como é que você, principalmente na parte do trauma, lida com isso? Olha, Ricardo, essa situação da Copa, 7 jogos, é uma situação de todas as Copas. Essa Copa do Mundo está tendo uma característica diferente, porque entre a partida da primeira fase, que termina, e o próximo jogo das oitavas são 3 dias. Antigamente eram 5. Isso significa, na verdade, 48 horas de você ter para recuperar o atleta. Esse atleta que tem realmente essa vontade de jogar e que pode esconder, eu acho que você primeiro tem que saber, já na tua análise, na convocação, no convívio que você tem durante o teu período de treinamento, de competição, sentir esse atleta. Segundo, eu acho que você vai ter que se impor. Se você chegar numa situação tal, da qual você corre risco, primeiro, médico. A gente tem que lembrar que não é jogador e doutor, é paciente e doutor. Eu sempre coloquei isso na minha vida. Podia ser o maior número 10 do mundo, mas ele era paciente e eu era o médico. E quem entende de medicina é o médico. Eu sempre falei isso para as pessoas que trabalham comigo, e aí alguns trabalharam comigo diretamente ou indiretamente. Eu dizia o seguinte: tem um guarda-chuva que eu seguro o cabo, e embaixo desse guarda-chuva fica uma porção de outras pessoas. Então, vão ter profissionais da fisioterapia, da nutrição, fisiologista, preparador físico. Agora, a decisão ela é puramente médica. Se eu acho que esse atleta está se expondo, está correndo risco, primeiro na área médica, ou correndo risco de comprometer o trabalho da equipe, porque se ele não tiver no seu potencial para jogar, e nesse potencial, essa repercussão do problema dele gerar uma insatisfação ou uma falha qualquer técnica, eu tenho que ser extremamente objetivo e tirá-lo da partida. Perfeito, obrigado. Obrigado pela resposta. Flavinha, posso fazer um cutucãozinho do doutor Félix aqui, rápido? Claro. Cutucãozinho rápido é perigoso. Pois é, né? Bate. Bah. Bom, Félix, a gente sabe também que esses grupos, você trabalha muito com doping, antidoping, né? Atualmente, principalmente, já trabalho bastante com clubes. E como é que você lida com esses remédios que a mamãe manda? Né? Porque a gente sabe muito bem que o jogador ele não vai tomar, ou como o Runco falou, o médico é ele, mas a mamãe manda mais que o médico, com certeza. Como é que a gente poderia evitar esse tipo de situação? E assim, imaginando que cada um vem de um lugar, né? Independente se vem de fora ou daqui do próprio Brasil, que é um continente praticamente, né? Bom, em primeiro lugar, agradecer e dizer da grande satisfação de estar com os amigos aí, com Edilson, Serafim, Flávia, Runco, Sanches, amigos de longa data, com vasta experiência no esporte. E, bom, a gente sempre trabalha e como tu bem disseste, eu lá no início da minha carreira, logo que eu fiz a especialização
na primeira Copa do Brasil, em 89, eu fiz controle de doping por um período, foram 7 anos. Depois daí eu assumi o profissional do Internacional, e aí deixei o doping e voltei a assumir em 2011, coordenando aqui para a CBF, e aí as coisas foram acontecendo. Eu tive o privilégio de fazer os 5 jogos de Porto Alegre aqui na Copa do Mundo, e depois assumi na Conmebol e acabei fazendo também jogos de eliminatórias para as Copas do Mundo de 2018 e agora 2022. E sem dúvida nenhuma que é uma dificuldade do controle desses atletas, especialmente que eles não estão todo momento juntos aqui, né? E o grande segredo é a educação, né? A orientação e também o controle sistemático. Eu acho que o fato de nós termos um número cada vez menor de resultados analíticos adversos, né, os ditos positivos, se deve a uma atuação sistemática, especialmente no Brasil e na América do Sul, que a gente conhece bem, né? Nós tivemos agora um seminário na Conmebol. Quando entrei na Conmebol em 2014, nós não éramos mais do que 20 oficiais médicos. O Edilson Tille esteve comigo lá agora no seminário, eram mais de 80 para toda a América do Sul, entre oficiais de doping e oficiais médicos também, que é uma função bastante importante. O Edilson até pode detalhar que ele já trouxe algumas questões que cabem ao oficial médico, a questão de saber de hospital de referência, etc. Mas o que, inclusive, até assim, o que eu levei de ideia para uma comissão que está se formando, eu levei para o Dr. Pagura essa ideia, é que a gente, por exemplo, faça um seminário para os médicos dos clubes que vão participar, no caso da Conmebol, né, para os médicos dos clubes que vão participar da Copa Libertadores e Sul-Americana, antes do início da Copa, no sentido de educar quanto aos cuidados com o doping, porque todo ano nós temos uma atualização da lista de medicamentos ilícitos, né? Vejam que o tramadol voltará para a lista ano que vem, né? O corticoide passou a ser proibido já a partir desse ano, 2022, né? Então, assim, a nossa sugestão, eu levei essa sugestão através do Dr. Pagura para os jogos da Conmebol e depois para os jogos dos brasileiros, na reunião dos médicos de equipes previamente ao início dos torneios, um processo de atualização e educação. Eu acho que é a forma como a gente tem, né? E, obviamente, que a gente tem que estar sempre dentro do clube, quem já trabalhou em clube, né? Depois, quando for a hora dos causos, eu vou contar o meu causo principal, né? Quando eu tive no Internacional. Mas quando nós estamos nos clubes, é aquela orientação cotidiana, né? Para o atleta, no sentido de cuidar com o medicamento da mãe, da esposa, né? A gente teve, há pouco tempo atrás, não tão recente, mas um caso de 2 atletas que acabaram usando um suplemento contaminado, porque a esposa de um disse que fazia bem, e eles, né, concentravam no mesmo quarto, e acabaram os 2 sendo punidos por terem encontrado uma substância ilícita que era uma contaminação, né? Então, esse é um trabalho cotidiano do médico e não só com o atleta, né? Com a própria comissão. A gente sabe de casos de outros profissionais, né? De outras áreas, não só médica, né? Tanto da parte da preparação física e da nutrição, um pouco desavisados em relação às substâncias proibidas que acabam podendo trazer esse problema para as equipes. Ô Narras, posso dar um pitaco? Com certeza, quando você quiser. Vamos lá.
duas coisas que eu acho. Uma interessante que o Félix falou, no Flamengo a gente fazia isso, e na seleção a gente fazia isso. A gente antes tinha uma reunião com os atletas, e especificamente o Serafim era o responsável disso, e ele dava um tipo curso rápido para os atletas sobre o uso de medicamentos que não fossem dados pelos médicos, até o remédio da mamãe, como você falou. Então, entrava desde medicamento de esposa, desde o uso de alguma substância, até que pudesse complementar ele, complicar a vida dele, na vida do dia a dia, na vida sexual que ele tinha com a esposa, essas coisas todas a gente colocava muito em prática. E a outra coisa que eu queria, aproveitando que o grande amigo Félix falou, eu acho que a gente tinha que dar uma estudada nessas colocações de doping, porque está começando a ser proibido tratar. Porra, não pode tramadol, não pode corticoide. Os caras jogando feito uns malucos 3, 4 vezes. Qual é o objetivo do doping? Não é fazer com que uma pessoa que esteja bem ter um rendimento maior. Esse daí, para mim, é o grande objetivo do doping. Agora, se o sujeito está lesionado, comprovadamente lesionado, você estando com medicamentos que você usa no dia a dia do consultório, não pode misturar com fórmulas mágicas ortomoleculares, não pode misturar com suplementos mágicos que hoje tem. Por isso que eu acho que a gente está permitindo que o nosso espaço médico comece a ser ocupado por algumas coisas que não deveriam ser. Eu acho que a gente tinha que ser mais objetivo. Qual é o problema de você fazer uma infiltração num sujeito que está com um problema do ligamento colateral medial, que nós sabemos que é uma entesopatia, com uma dorzinha, e você fazer uma infiltração e o cara ter condições de jogo, gente? Nós estamos entrando numa paranoia, com todo respeito aos colegas que trabalham diretamente com isso. Até porque as pessoas que estão na UADA nunca foram na beira do campo e souberam o que é decidir. Nunca passaram por uma situação de ter que tomar uma posição. Então, está muito simples decidir a coisa do escritório. Eu queria que tivesse sendo decidido pelos caras que estiveram lá no campo, sofrendo, passando situações, o teu time vai cair para a segunda divisão, para a terceira ou para a quarta, você tem o melhor jogador teu que tem uma entesopatia, você não pode fazer uma infiltração que faz parte da terapêutica. Eu acho que a gente precisava mudar isso. Desculpa o desabafo, mas é porque a gente fica velho e a língua fica mais solta. Eu acho que, aproveitando, Runco, deixa eu dar um pitaco também, Ricardo. Por favor. Tem acontecido algumas coisas que eu lembro o Runco comentar do guarda-chuva, e foi o que aconteceu num clube aqui no Paraná, onde tivemos 2 casos de doping que uma pessoa estranha ao departamento, ou seja, não foi receitado, não foi dado pelo médico e foi usado um suplemento contaminado não, com substâncias, por um erro técnico. E daí o que aconteceu? Quem que é o responsável? Quem que foi chamado? Foi o médico. Quem deu o suplemento não foi nem chamado. Mas quem teve que aguentar a imprensa, quem teve que aguentar o presidente, quem teve que foi mandado embora, foi o médico. Porque o guarda-chuva que o Runco fala é verdadeiro. Você pode ter uma hierarquia total, mas a decisão tem que ser do médico. E o médico como responsável de qualquer medicação ou qualquer suplemento que seja utilizado pelo clube. Você tem que falar para os jogadores na prévia da temporada que qualquer medicação, quer seja da mãe, do vizinho, da empregada, seja orientada a você primeiro, antes de ser dado ao jogador. Porque senão vai sobrar para quem? Para nós. E quando cai na imprensa que um jogador de futebol teve um exame de doping positivo, quem vai repercutir é no seu nome. Então, isso a gente tem que ter um cuidado dobrado em relação a isso. Eu vou só dar um pitaco aí também, aproveitar essa questão que o Runco levantou, a questão do guarda-chuva, realmente isso é muito importante. Eu acho o seguinte, o pessoal, para determinar a questão do doping, eles ficam muito motivados pela quantidade de uso, mas substâncias que são terapêuticas, por exemplo, o corticoide. Quer dizer, eu já perguntei isso a vários médicos, na realidade, durante as seleções brasileiras, a questão do corticoide. O corticoide, ele faz, teoricamente, ele faz uma gliconeogênese. O que é isso? É transformar o glicogênio do fígado do indivíduo em glicose para dar energia. Mas
Isso foi medido alguma vez? Isso traz alguma, como o Rum colocou, isso traz alguma alteração na performance do indivíduo? A euforia causada pelo corticoide. Alguém já viu algum doente que tomou corticoide? O que mais a gente usou na Covid, o que mais usa na Covid, é você usar uma prednisolona que você usa, que tem efeitos maravilhosos. Então, o indivíduo não fica... Você pega, por exemplo, um atleta com uma cólica nefrética, como nós tivemos lá na Copa do Mundo, não sei se foi 2010, 2006, da Alemanha, que eu tinha lá um jornalista que tinha cólica nefrética quase que todo dia. Você não poder usar um opiáceo nesses indivíduos, você faz Buscopan na veia do indivíduo, o indivíduo não melhora. Você dá Novalgina 1 grama de 4 em 4 horas, não melhora. E se você fizer uma solução analgésica, o que é uma solução analgésica? Você bota Plasil, bota um opiáceo, bota água, e você vai fazendo ali, que é uma maravilha. O cara bota você lá no céu, porque a dor é terrível. Aí você realmente não pode usar, porque aí você tem que justificar, aí o colega lá pega e acha que você não usou direito. Não. É como a questão do você tem o jogador, que você pode fazer uma infiltraçãozinha ali para melhorar isso, e você fica tolhido disso. Eu acho que cada caso é um caso, realmente eu concordo, essa coisa tem que ser estudada, viu, Félix? Tem que trazer isso para uma discussão para o que o Hugo falou. Para quem está na beira do campo, quem está na situação, tem que decidir. Está o treinador no pescoço, está o presidente no pescoço, está o diretor no pescoço, está todo mundo no pescoço, está o empresário do atleta no pescoço, o pai do atleta no pescoço. Você tem que resolver. E aí você não pode resolver. Eu acho que isso dá uma grande discussão e passar pelas pessoas que passam por esses apertos. Eu acho que é fundamental isso. Não aqueles que ficaram no escritório, que resolvem através de uma caneta e um papel atrás da mesa. Isso é mole. Isso aí é fácil. O Serafim, para que isso aconteça, nós temos que ter as pessoas nas comissões que tenham experiência de o que é trabalhar no esporte in loco. Tá? Nós temos que ter médicos de clube de futebol que, em vez de estar preocupado de sair quando o time ganha, cumprimentar juiz na beira do campo, é cuidar do jogador e tomar as funções dele. Está virando uma grande palhaçada. Está todo mundo mais a fim de fazer Instagram, foto, do que fazer medicina. É por isso que as coisas estão desse pé. E aí você vai ver quem é o coordenador científico. O coordenador científico de uma área do departamento médico tem que ser o médico. Isso não se admite ter um departamento médico, o coordenador científico é um outro profissional de outra área de saúde. Por isso que cada vez mais está dificultando. Por isso que aí as coisas acontecem e ninguém reclama. E aí fica todo mundo atado, preso a conceitos que não vão levar a lugar nenhum. Coisas que têm que ser mudadas, porque senão cada dia vai ser mais difícil trabalhar nesse negócio. Gostaria de falar, Ricardo. Por favor, Sanches, boa noite. Boa noite. Aliás, eu acho, assim, antes de você se expressar, eu gostaria de me expressar. Eu conheço você há muito tempo, né? Eu acompanho você no São Paulo Futebol Clube há muito tempo, e eu acho que de todos nós, você praticamente pautou a sua vida inteira no São Paulo Futebol Clube. Eu acho que de todos os médicos que eu conheço, você trabalhou com o clube 95% da sua vida profissional. E tinha suas outras atividades, mas em relação a todos que estão aqui, a quantidade é muito pequena, digamos assim, é o percentual. Por favor. Eu tô há 37 anos no clube, a caminho dos 38, mas aqui eu me sinto honrado. Eu tenho pessoas aqui que fazem parte da minha história, né? Se eu não vou escrever um livro, mas se eu fosse escrever um livro, eu com certeza a maioria que está aqui hoje com a gente fariam parte por conta da admiração que eu tenho o Runco o Runco foi um colega, eu diria que um dos grandes responsáveis, junto com o Serafim, obviamente, mas o Runco, na CBF, um dos grandes responsáveis por toda a mudança que aconteceu na nossa medicina esportiva, na medida que pelo esforço que ele fez na CBF, pela moralização do médico do futebol, pelo respeito que ele sempre cobrou ao médico.
futebol e que as pessoas, com muita luta, eu sei que não foi fácil para ele, né? Porque eu entendo o meio, eu sei como é que é o meio, mas ele lutou, ele batalhou, e aí é por isso que eu digo, ele, o Serafim, o Edilson, que também é o meu companheiro de muitos anos, todo esse pessoal, né? E principalmente esse pessoal que participou de cargo em confederação, que eu acho que deve ser uma loucura, né? Esse sim, realmente, eu dou muito valor e eu acho que essa molecada que está vindo aí tem que entender isso, entender a importância que essas pessoas têm no encorpamento que a medicina esportiva teve no país, né? E no respeito, porque não é fácil. Com relação a esse problema do doping, só uma coisa que eu acho que é uma peculiaridade atual, hoje a gente vive com muitos profissionais que ficam orbitando o clube e, consequentemente, acabam interferindo nas condutas, em várias condutas, né? Mas na conduta na área da psicologia, na área de coaching e tal, e na nossa área, né? Misturando um pouco com a função da nutricionista do clube, tem os grandes médicos metabologistas aí que estão atuando em consultórios e recebendo, por conta das mulheres que vão fazer as suas dietas, tal, levam o pessoal, e isso não há nenhum problema, o cara tem o livre-arbítrio de onde ele quiser, né? Desde que ele nos fale, e eles muitas vezes não falam. E dentro desse contexto, começam a surgir os suplementos e a gente não está sabendo o que está acontecendo, né? Isso é uma coisa que preocupa muito a gente no clube, a gente está sempre falando com os atletas, não querendo proibir ninguém, mas a gente precisa saber o que está sendo feito, o que eles estão tomando, para não haver uma super dosagem de medicação, de suplementos, e também para ver se, de repente, todos acham que sabem de medicina esportiva, de doping, mas nem sempre todos sabem as peculiaridades. Isso expõe o atleta a um grande risco, né? Quer dizer, a gente sabe que na hora do vamos ver, quem vai ser punido é o médico, mas principalmente o atleta, né? Então, isso eu acho uma coisa que é importante, que eu acho que hoje no clube, a gente é uma luta diária, né, de fazer o pessoal entender que, embora eles não sejam proibidos de fazer isso, eles têm que nos esclarecer se estão fazendo, como estão fazendo, o que eles estão tomando e etc., né? E outra coisa com relação ao doping, ao corticoide, uma coisa que eu gostaria de falar até para o Félix, que a gente até teve recentemente junto aí no final de uma competição, e uma coisa que eu acho que é fundamental era assim, embora eles ainda criem alguns obstáculos para o uso, existem obstáculos para o uso do corticoide, o grande problema é que eu nunca consegui uma aprovação de AUT, entendeu? Para o uso do corticoide. Eu nunca consegui. Nunca. Seja argumento que eu uso, eu mando exame, eu mando histórico, mando prontuário, eu mando tudo que vocês podem imaginar para a confederação. Certo? Estou falando para a ABCD, tá? E eu nunca consegui uma liberação para o uso no corticoide. Argumente o que é argumento, eles sempre argumentam, mandam alguns trabalhos dizendo, nesse caso, a indicação do uso do anti-inflamatório não hormonal é indicado, não havendo necessidade do anti-inflamatório hormonal, blá, blá, blá. Isso tudo é uma situação que a gente já passou, entende? A gente só está pedindo para usar porque todas as outras alternativas fracassaram, né? E eu acho que isso é uma coisa que eles podiam, pelo menos para ajudar os colegas do clube, favorecer um pouquinho. Então, vamos ter que... Eu sei que o corticoide, para algumas formas de uso, não necessita de AUT. Eu sei, infiltração, você tem que tentar ver a metabolização disso aí, se excede o limite de 30 nanogramas, aquela história de você tem que acompanhar e ver. Agora, algumas situações, se você precisar e você pedir uma AUT, é difícil, sabe? E a argumentação sempre é a mesma, sabe? E essa é a minha experiência, tá? Eu não estou dizendo que sempre ocorra isso com todos. Infelizmente, eu não sei se por azar, eu tenho tido esse tipo de situação que me atrapalhou muito, já tem me atrapalhado. Agora, com relação ao tramadol, vai ser um outro grande pepino, porque a gente usa muito e em situações
você até não quer fazer uso do anti-inflamatório, você quer fazer uma analgesia, os atletas vão ter que ficar muito, muito esperto, porque em hospital o pessoal administra mesmo e você corre o risco de uma cólica renal que se resolveu, o rapaz eliminou o cálculo, ele tomou lá um tramadol, de repente foi na quarta-feira, ele não pode jogar domingo, por causa do tramadol. Isso também preocupa bastante. Mas é isso, desculpa se eu me alonguei. Chance, deixa eu dar Flavinha, essa questão do doping, só uma coisa. Você veja, eu sempre digo, a questão de você botar um antólise nas pessoas que vão trabalhar com doping, para olhar só para frente. Exemplo, o beta-bloqueador ele é proibido em algumas modalidades. São aqueles indivíduos que precisam ter destreza no tiro, no arco e flecha, enfim. Aí nós temos um jogador que ainda está no Flamengo, é recente, ele tem uma pressão intraocular aumentada e teve uma lesão por uma bolada, ele perdeu 70% daquela vista, ele só tem 30%. Ele veio aí de São Paulo, do Rio de Janeiro, em uso de beta-bloqueador oftálmico, timolol, por indicação do oftalmologista que acompanhou ele em São Paulo, tudo direitinho. E aí eu fico surpreso, porque eu fiz a consulta para saber se precisava de AUT, sendo que jogador de futebol, se você der beta-bloqueador, qualquer indivíduo que faça atividade de alta intensidade com beta-bloqueador, ele puxa o freio de mão, ele não sai do lugar, é horrível. Isso no atleta a gente não usa, mas esse rapaz tem que usar no olho, botar a gotinha dele lá no olho, porque senão ele vai ficar cego. A pressão aumenta a cada dia. Ele vai ficar com uma vista só, um olho só. Esporte de contato está proibido, ele tem que parar a carreira dele, porque se ele perder o outro, ele vai ficar cego total. Muito bem, eu fiz a consulta ao time que ele veio de São Paulo, nós apresentamos uma UT, mas disseram que não era necessário, e bola para frente. E a gente se surpreende o seguinte, porque a comunicação do doping não chega para você, é aquilo que o Santos colocou. A gente está lá respondendo para um monte de gente, e você não chega. A comunicação vai ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol e vai para a casa do atleta. Aí foi um alvoroço. O Runco não estava mais lá. E aí, aquele alvoroço, porque isso pode cair na imprensa, o fulano foi dopado, não sei o quê, mas ninguém diz o que é. Qual é a história? Não conta a história. Ele foi dopado, mas a história não está contada. Quer dizer, vai para a confederação, vai para o atleta e não vai para o médico responsável. Aí você faz o contato, como o Santos colocou, tem dificuldade para conseguir a UT, você faz o contato, aí um fala uma coisa, outro fala outra. Não, mas aí a gente vai ter que requisitar aqui uma oftalmologista nossa, que dá assistência aqui na ABCD, para poder emitir um parecer. Mas tem que ter um parecer do médico que acompanhou em São Paulo. O colega lá em São Paulo ficou muito irritado e fez um parecer todo em inglês e mandou para dizer que ele precisava usar aquele beta-bloqueador oftálmico. Então, eu acho que essas coisas a gente tem que ter um discernimento. É como a questão que o Chance colocou. O cara de madrugada tem uma cólica. Não sei se alguém aqui já pegou indivíduo. Eu tive 22 anos de pronto-socorro. O cara só falta botar você no céu quando você faz uma morfina, faz um tramadol lá na veia dele. É uma beleza. Só que aí, se for um atleta, o colega está lá, ele quer melhorar aquela dor. E faz isso na quarta-feira, tem jogo domingo, está proibido de jogar. Quer dizer, é o jogador mais importante do clube. Aí vem a dirigente do clube em cima do médico do doutor, mas, poxa, o senhor não deixou. O que deixou? Eu não estava lá de madrugada com um atleta, como é que eu vou saber disso? Então, acho que há que se haver uma reformulação aí, uma discussão ampla a esse respeito, para que o médico do clube seja mais controlado. Agora, o Runco colocou um negócio muito bom. Os caras estão entrando no negócio de ortomolecular, e é muita ortomolecular. Eu acho que o médico não tem que entrar nisso. Só para encerrar, eu recebi agora uma comunicação de um indivíduo, um atleta recreativo de São Paulo, que com creatina, ele usando lá creatina em São Paulo, ele chegou a uma creatinina de 7, com uma insuficiência renal, uma ureia de 160. Aí o pai me ligou, assustado, porque falaram que ele tinha que fazer um transplante renal. Já estava Aí eu falei, aí perguntei pelo criança a creatinina dele, 26, para vocês terem ideia. Então, essa questão aí está liberada, a questão da ortomolecular, liberado creatina para todo mundo, compra na internet, compra whey protein para todo mundo. O whey protein está gerando está fazendo uma geração de hipertenso.
O whey protein é altamente rico em sódio. Isso tem que ser administrado por um nutricionista, com cautela, a dosagem certa, mas eles compram na internet e todo mundo na academia está tomando whey protein. O nosso consultório está enchendo de hipertensos. Fazer o quê? É isso. Eu queria comentar um pouco aí, e eu acho muito bom que se tragam esses assuntos controversos, né? Mas existe uma legislação internacional, né? E eu acho que é importante a gente contrapor, né? Mas algumas questões têm que ser esclarecidas, né? Então, eu não sou responsável pela comissão de AUT da ABCD. Então, hoje existe uma legislação, nem nós, a CBF, eu como coordenador da CBF, nós temos que ter a autorização de uma organização nacional, é assim que está organizado o controle de doping no mundo, né? Então, a OADA designa a organização nacional, hoje é a ABCD, ou a Federação Internacional, a FIFA, né? Também pode ser direcionado para isso. Eu acho que o nosso caminho para discutir essas questões, e eu concordo que tem questões que são controversas, como a questão do corticoide, por exemplo, particularmente, né? Eu já fui médico de clube. Concordo que deva-se buscar uma discussão mais ampla a respeito, e eu acho que o caminho para nós, eu acho que o futebol brasileiro tem uma força enorme, e eu acho que a CBF, através do Pagura, com o Fernando Solera, na sua comissão, devem estimular esse debate, né? Só colocando assim que existem as regras, e dentre as regras assim tem a proibição em competição e a proibição fora de competição, tem que haver esse cuidado, e tem a possibilidade, nos casos aí que foram citados, emergenciais, de uma AUT retroativa, que geralmente é possível fazer, né? E mais recentemente, hoje, além do atleta que pode ser punido, todas as pessoas envolvidas podem ser punidas, seja o médico, o preparador físico, coach, nutricionista, quem for, que estimular ou prescrever uma substância proibida, eles são passíveis de punição, né? Então, mas realmente existe um comitê dentro da OADA, da Organização Mundial, que é uma organização acima das federações e confederações, que a todo ano coloca em discussão a lista prévia, em outubro de cada ano, né? E que ela pode ser contestada a qualquer momento por qualquer pessoa, né? Mas claro que eu entendo as colocações que o Runco traz, que quem está na beira do campo tem as suas experiências e as suas expectativas e dentro da perspectiva de não causar dano à saúde ao atleta, que é uma das características de não melhorar o desempenho físico e de não ser contra o espírito esportivo, né? Esses são os três conceitos do doping, tendo dois deles presentes, é considerada substância proibida. Então, eu acho que sim, eu acho que vale a discussão, vale aprofundar a discussão, e eu acho que o Runco, com toda a experiência, o Sanches, com toda a experiência, o Edilson, com toda a experiência, o Serafim, né, e a Flávia agora entrando, eu acho que cabe sim, eu acho, instigar essas discussões para que seja levado para a CBF levar para a Conmebol e para a própria FIFA, no sentido de ter mais força de argumentação, né? Eu como oficial de controle de doping, eu tenho que ser um educador e trazer o que tem de novo, os cuidados que a gente tem que ter. Não quer dizer que eu concorde totalmente com essas determinações, mas eu tenho que fazer o alerta, obviamente, né? Eu queria dar um pitaco também. Só um minutinho, Flávia. O Félix, você está correto. Aliás, antes de tudo, muito bom estar com você, estar com
com o grande Santos, parceiro de grandes jogos que participamos juntos. Mas sabe, Félix, sabe o que eu acho? A gente devia ver quantos médicos da UADA realmente eram caras que tiveram presença no esporte, ou se são profissionais altamente teóricos e, na hora H, ele coloca a teoria em cima de qualquer outra coisa, entende, Félix? A gente precisava rever isso. E, veja bem, eu não tenho interesse nenhum, eu já não estou mais militando, mas eu fico pensando em quem faz a coisa séria. Eu estou pensando naquele profissional médico, e o que o Santos, que eu te agradeço até o carinho de ter feito os comentários, sabe de quanto a gente brigou para não fazer com que o médico que trabalhava no esporte, especificamente no futebol, que foi onde eu fiz a minha vida, tivesse a fama de rebocoterapia. Ou seja, na hora que complicou, bota na ambulância e manda para quem sabe. Então, esse tipo de coisa, eu acho que a gente precisa trabalhar. Desculpa, Flavinha. Nada, que é isso. Mas olha só, na verdade eu tenho minha formação em medicina e nutrição e fiz, né, assim, sou oficial de controle de doping também. E acabei, né, parando de atuar um pouco no controle de doping por ser concursada pública, né, então ainda tem essa questão, né, como concursada pública você passa a não receber pela ABCD, né. E aí me vem isso diariamente. Primeiro, assim, como nutricionista, o que eu vejo é que os próprios nutricionistas do clube, eles não nos colocam co-participativos nessas situações. Tem as questões de custo, né, do suplemento, hoje em dia está até mudando isso, mas a questão de guardar um lote, o que a CBF até faz isso, né, de guardar um lote por um longo período, para que, se caso tenha um adverso, aí você consiga provar, né, que foi uma contaminação. Muita gente, assim, a gente vê esses, como foi dito, né, esses nutrólogos, essas pessoas que estão aí mexendo com ortomolecular, os milagres que são conseguidos para melhorar a performance, melhorar tudo, e vende-se muito, né? Então, vende-se a imagem de um sucesso. E eu estou vendo lá, né, se vejo no dia a dia, que isso está chegando cada vez mais nas categorias iniciais. Então, hoje em dia, já não estão atacando só os jogadores que estão lá em cima. O que a gente tem percebido é que os jogadores sub-11, sub-12, sub-13, usando testosterona, e aí com esse discurso, né, de que eles vão melhorar a capacidade deles, né, de ganho de massa muscular, de performance no geral. E como detectar, né? Porque, em geral, essas categorias não fazem jogos oficiais, não tem um controle de doping realizado nessas categorias, e a gente vai vendo que isso vai sendo disseminado, então, ao longo das gerações. A parte educativa fica realmente tumultuada, porque a gente lutando, né? Assim, é uma luta ali diária da gente tentar mostrar que não faz sentido ele ter isso e tem os riscos, mas também não tem essa fiscalização para essa faixa etária. Então, também torna um pouquinho mais difícil. E aqui também dá um abraço no Sanches, né? Que eu conheci ele no jogo lá no Morumbi, a gente já se falava, já se conhecia, né? Mas pessoalmente a gente se conheceu na sala do doping lá no Morumbi, recentemente, né? No América e em São Paulo. Um grande prazer te conhecer e você é pioneira. Não é pioneira porque tem a Aninha também no Corinthians, né? Mas vocês estão fazendo um belo trabalho e que vocês sejam realmente as primeiras, mas não as únicas, né? Trabalhando aí no futebol e com muita competência. Eu até gostei do Félix falando, você está chegando agora, a primeira vez que eu trabalhei com futebol foi com nutrição em 2001, com o Renê Santana, como nutricionista, e no Atlético eu comecei em 2006. Então, assim, muito obrigada pelo novinho aí, mas já tô um pouquinho rodada nesse Não, mercado. mas é que comparado comigo, com o Edilson, com o Hugo, com o Sanches, tu é novinha, né? Mas sabe o que é? Vocês, de certa forma, a mesma Ana, que é uma baita profissional, é maravilhosa, assim, de certa forma, para a gente, nessa loucura do trabalho, do dia a dia, vocês ficavam um pouquinho escondida, né? E a gente acabava nessa loucura toda nossa aí, não tendo consciência das profissionais trabalhando, né? Agora está legal porque vocês estão aí aparecendo, vocês estão mostrando para o mundo aí a competência bem rodadinha, já está bem experiente, já sabe que está fazendo muito bem, mas para mim é um prazer sempre poder ver vocês trabalhando. A mulher é extremamente competente para essas coisas, muito detalhista, né? Então eu acho que
que é o que precisa hoje no futebol, né? Então, parabéns. Tá bom? Flávia, teve algum resultado adverso nesse último campeonato que você participou? Não, assim, a gente até então não recebemos nenhum resultado adverso. E eu vou te falar até Não, que com as não meninas, do Brasil, estou falando em geral. não, assim, a gente não foi notificado de nenhum resultado adverso, não. E, em geral, assim, nessa categoria das meninas, tirando essas questões, né, às vezes do suplemento mesmo do whey, elas não têm muito essa lógica, não, sabe? Eu vejo isso mais no masculino, assim, principalmente dos clubes, eu vejo mais no masculino. Em relação a causos, né, eu tenho alguns. Quando o Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, eu era médico do esporte já, né? Então, uma vez um empresário pediu para eu ver um jogador num time do interior aqui de São Paulo, numa época que tinha antidoping, mas não tinha assim antidoping, era de segunda divisão. Então, eu fui lá para a cidade do interior ver o rapaz e cheguei lá, não tinha médico no clube, era só um fisioterapeuta que fazia todas as funções. E aí eu falei, e aí, como é que você faz, né? O que você vê, os jogadores, como é que você faz? Eu falei assim, não, toda segunda-feira todo mundo toma um Diprospan. Eu mesmo aplico. Isso lá atrás. Então, a história do corticoide aí no futebol é uma história bastante antiga. E, assim, às vezes a gente tem a impressão, que eu gostaria que os médicos não tivessem, de que o tratamento acaba virando coisa de bandido, né? Porque você está tratando o seu atleta com uma medicação que não vai interferir em performance, não vai fazer nada disso, e, no entanto, você vai ser punido, o atleta vai ser punido com um resultado adverso, positivo, né? É isso. Mas posso colocar um tema na mesa que eu acho que é Por interessante para favor. discutir? Eu gostaria de ouvir a opinião dos colegas, colegas altamente experientes, a questão das competições na altitude. Isso nós tivemos um embate grande com a questão da altitude, eu e o Rui. Nós conseguimos juntar lá em Buenos Aires todos os médicos das seleções da América do Sul, todos eles. A gente discutia isso, vamos falar um projeto para isso, porque nós tínhamos material suficiente, necessário para provar que realmente o indivíduo perde performance, que sem fazer uma adaptação à altitude, que o futebol não permite isso, isso demora mais que uma semana para você adaptar um indivíduo para jogar. E aquela história de você, o que a gente faz, chega na hora, joga e vai embora, é complicado. A frequência cardíaca aumenta, a frequência respiratória aumenta, a saturação cai, tem alguns que não aguentam. Nós jogamos lá em 4.000 metros, dentro de ondas terríveis. E aí a FIFA, nós mandamos, chegou até a FIFA acatou, porque, por exemplo, a cidade do México tem 2.564. Eu tenho todos os dados do Flamengo lá na cidade do México, vamos lá jogar, ganhamos de 4-2 esse jogo lá, e ninguém nessa altitude teve problema. Eu não precisei usar oxigênio ninguém desaturou. Né? Então, a gente limitou até 2.500, acima disso, não, para em 2.500. A FIFA aceitou, isso veio para a Conmebol, o Runco depois pode falar, que o Runco foi lá na reunião da Conmebol para discutir. Nós tínhamos o único médico que não quis assinar na época o nosso documento para enviar, foi o médico da seleção da Venezuela, lembra? Ele não quis assinar, ele levou lá o documento, ele enrolou, andava no hotel para lá, todo mundo dentro do ônibus vomitando. Pressão intracraniana, tem que sair dali rapidinho, não adianta, você gasta todo o teu plasio e não resolve. Então é isso. Gente, você quer ver coisa mais ridícula? É jogo 11 horas da manhã. O que você dá para o teu atleta às 11 horas da manhã? É almoço? É café da manhã? É o que você dá para esse atleta? Aí, às 12 horas, no intervalo, o atleta está cheio de fome. Aí você não pode dar nada. Termina o jogo, se ele for fazer o exame antidoping, ele sai do estádio por volta de 4 horas. Normalmente, ao domingo, ele vai para casa. Se ele for casado, ele vai ficar com a família. Se ele for solteiro, ele vai para a farra. No dia seguinte,
esse atleta não vai se cuidar direito, e na quarta-feira ele tem jogo importante. Sabe o que acontece? Na quinta ele estoura o músculo. É assim que acontecem as coisas. Isso porque a gente está fazendo média com uma porção de pessoas que têm interesse e que não entendem nada de medicina, de fisiologia do exercício. Perfeito. E então, aproveitando o embalo, né, a gente tem agora jogadores jogando com desfibrilador. Nossa, acho que Covid. o Sanches também. Diga, Tire. Não, falei para o Sanches que eu acho que essa tosse tem que fazer Covid para dar uma... Desculpa, estava ligado. Desculpa, O que estava vocês ligado. acham? É um pigarrinho danado isso aí. Nós já tivemos um jogador que tinha diabetes tipo 1, né? O Washington, né? Poxa, Isso. Esse eu conheço bem. É verdade. Nós conhecemos, né? Posso contar um Todos nós caso real? conhecemos, ele começou aqui, né? Coração valente, né? Posso contar o caso real, um caos mesmo para dar uma Por quebrada na sala? favor, por favor. O Washington chegou em Curitiba, contratado para o Atlético, e eu posso falar isso porque ele me autorizou já, isso é um cara muito bacana, e ele veio, tinha colocado um stent na Turquia, e veio com um atestado médico de uma cidade do Brasil que estava apto para jogar. E eu falei, meu Deus, só tudo bem, com o stent ele era hipertenso e diabetes, só isso. Aí eu falei, meu Deus do céu, a primeira coisa que eu fiz, eu me inscrevi no ATLS. Foi a primeira coisa que eu fiz, mas para ser liberado para jogar. E daí, o Runco vai dar risada nisso, porque ele sabe a história, para fazer a liberação para a CBF, quem assina quem é o diretor médico ou o médico responsável, né? Eu falei assim, peguei um diretor jurídico do Atlético na época, ele falou assim, ó, pega 3 assinaturas que fica uma junta médica, aí o Serafim pode me corrigir se eu estiver errado, pelo menos a nível de Conselho Regional e Federal de Medicina, você tem um respaldo maior do que só o seu nome. E assim foi feito. E um médico, na época, eu não quis assinar, e depois, eu vou contar a história depois desse médico. Daí o Washington voltou a jogar, daí estamos no jogo, estreava o Atlético contra o Paraná no Campeonato Brasileiro, e aqui em casa, minha mulher mineira, a Flávia sabe bem, teve uma reza da santa aqui, que veio uma santa no prédio, e isso é verdadeiro o que eu estou contando, não é mentira. Mas é um caso que eu acho que vale a pena a gente contar do futebol para dar uma quebrada no ritmo. E a santa veio aqui em casa, se reunimos toda a minha mulher, com todas as mulheres do prédio, aqui para rezar o terço na santa. Eu liguei para o Washington, vem para cá, meu filho, vem rezar o terço junto comigo. E assim foi, o Washington veio no sábado, rezamos o terço, todo mundo aqui em casa junto. Estreia dele no campeonato contra o Paraná Clube. Eu coloquei um anestesista atrás do gol vestido de repórter, um outro anestesista vestido de repórter atrás do outro gol. O Constantino, que foi o cara que teve, como diz o Runco, meu amigo, culhão de assinar e dizer que o cara podia voltar a jogar, embora todos, uma gama de fatores, disseram para ele não voltar a jogar. Enfim, a estreia dele foi com um gol dele, 1-0 para o Atlético contra o Paraná. Ele foi o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro até hoje, com 34 gols. Foi para o Japão, ganhou muito dinheiro, foi para o São Paulo, jogou no São Paulo, jogou no Fluminense, e todas as vezes que ele voltava para assinar contrato, o Sanches sabe disso, o Sanches pedia para quem? Para o Constantino assinar o contrato. Então, assim, ao lado do Runco, que me fala que tem médicos e tem médicos. E esse médico, eu faço homenagem ao Constantino, porque foi uma das pessoas que permitiram jogar. E vocês lembram bem, o Washington voltou a jogar no campeonato que o Serginho faleceu, infelizmente, em São Caetano. Então, você imagina a pressão que eu, como diretor do América Atlético, tinha na época em relação à volta do Washington, todos os cuidados que nós tivemos em relação a ele, todos os clubes que ele passou depois de ter uma carreira mais prolongada, com todos os riscos naturais de um atleta com stent e um atleta hipertenso diabético. Mas só para contar o caso que eu acho que o mais interessante foi a reza que nós tivemos, e eu acho que a reza mineira deu certo mesmo. Ele foi muito bacana e foi um exemplo de jogador para mim, um exemplo de amigo, e como ele tem uma evolução satisfatória
essa é uma questão altamente controversa, e você colocar um indivíduo. E veja bem, a questão é o desfibrilador. Se você, no esporte de contato, se você tiver um choque naquele desfibrilador e o indivíduo estiver dependente daquele desfibrilador, ele poderá morrer. Se ele depende daquilo, se a doença está produzindo muita arritmia e o desfibrilador está entrando toda hora ali para salvar o cara. Bom, esse é um aspecto. Acontece que esse indivíduo coloca esse desfibrilador, eles têm doença, são chamadas doenças genéticas hereditárias, elas são progressivas. Esse rapaz, o Eriksen, que é da Dinamarca, e tem um que é da Bélgica, um zagueiro, acho que é da Bélgica, os dois, tem 2 jogadores com desfibrilador. Hoje eu dei uma aula de manhã na Escola de Educação Física do Exército, na URCA, aqui no Rio de Janeiro, e eu levei esse caso lá para mostrar lá aos colegas. Eu mostrei aquele caso da joelhada do que o jogador árabe levou do aquele goleiro, o crânio dele partiu ao meio, simplesmente partiu ao meio. Aí eu falei, olha, imagina essa joelhada em cima de um desfibrilador colocado. E eu levei um desfibrilador lá colocado, ele vai mostrar onde é que ele fica, onde é que fica a bateria, por onde é que passa o cabo, onde é que o cabo fica lá enfiado para poder fazer o choque naquele indivíduo. Então, nós aqui no Brasil, nós já discutimos isso, nós somos contra. E na Itália, a lei italiana proíbe. A primeira coisa que a Itália fez com esse atleta foi rescindir o seu contrato. Lá ele não pode jogar com um desfibrilador. Ele foi embora, voltou para o país dele, lá ele joga. Esses campeonatos que são da FIFA, aí a autoridade é a FIFA para decidir. Se lá no Catar como proíbe era o protocolo da FIFA. Ele ia jogar com o funcionamento desses dispositivos implantáveis. Mas para esporte em contato, eu aqui, se estivesse no clube ainda, no futebol, no meu time ele não jogaria. Com certeza que não. Esporte de contato... Pode ser até uma bolada, né? Não precisa ser até uma bolada. Choque. Agora, observem na camisa dele que ele está com um protetor. Tem um protetor, Isso. tem uma caixinha. Aquilo é altamente desconfortável. Aquilo deve ser altamente desconfortável. Eu não sei como é que o juiz permite aquilo, porque aquilo deve ser um material duro, para poder aguentar uma bolada, né? E pode traumatizar o companheiro, pode trazer um trauma para o companheiro. O cara não pode jogar com gesso no braço. Um marca-passo. Mas esses indivíduos com DVTs congênitos, eles não precisam do marca-passo. Ele precisa do marca-passo. Porque tem uma doença que é progressiva, a displasia ventricular direita, assim chamada cardiomiopatia de VD, hoje é assim chamada, são doenças progressivas. Infelizmente, não dá. A doença vai progredir, e esse rapaz vai ter problema muito breve. Muito Era bom. isso. Na Copa do Mundo, aqui em Porto Alegre, Ricardo, como a gente sabe que as coisas funcionam no Brasil muito bem, perfeitamente, esse cronograma todo perfeito, na véspera da competição, eu fui fazer a revisão da sala de controle de doping, né? E na antevéspera, digo, e não havia chuveiro, né? Sabe que a gente tem chuveiro na sala para os atletas tomarem banho. Hoje a UADA não, a ABCD não permite mais o banho, né? Mas naquela época se permitia, né? E não tinha chuveiro na antevéspera. E eu fiquei extremamente preocupado. Como é que a gente vai receber
o Benzema, o Van Persie, Podolski, né? Então, foi uma briga para os caras botarem o chuveiro. Então, na véspera, eles botaram o chuveiro, né? Só que não tinha água. Aí, então, foi uma briga intensa minha para que tivesse água, e aí foi lá um encanador e fez engembrou, puxou um cano de fora para o chuveiro. E aí tu fica assim, pô, vou receber esses caras todos aí, realmente, esses aí que eu citei, esses aí ficaram caindo no tidão, vou receber esses caras todos com esse chuveiro dessa maneira. E um deles, esse aí, Benzema, caiu no antidoping e foi tomar banho naquele chuveiro. Eu cheguei, nossa, que vergonha, né? O cara nem aí. O cara foi lá, tomou a ducha, nem se preocupou com nada. E aí depois, até eles arrumarem esse chuveiro, seguiu, né? E aí, pasmem, no Campeonato Brasileiro, os nossos craques maravilhosos, alguns deles, claro, né? Pô, doutor, mas isso é uma várzea. Eu cheguei, pois é, uma várzea, mas o Benzema tomou banho. Ah, não, se o Benzema tomou banho, tá tudo bem. Então, esse foi um dos causos aqui que aconteceu no nossa Copa do Mundo aqui, que foi só para contar uma história pitoresca, assim. Eu achei que ia passar vergonha com os estrangeiros, mas acabei tendo Foi só. mais. Fui só os craques brasileiros, aqueles que se acham craques, né? Só para descontrair um pouco. Tem outros casos. Muito bom. Tem uma estatística que mostra também que 70% das lesões que ocorrem, é um dado, se me fala a memória, da própria FIFA na Copa do Mundo de 2014, se a memória não me falha. Mas 70% das lesões em atletas não são assinaladas faltas. Então, o que seria uma falta, né? O que seria a atribuição do árbitro de marcar a infração nesse esporte de contato, 70% dos atletas se machucam em situações não faltosas, entre aspas. Também tem isso. Aí o Runco tem toda a experiência, até o Runco podia dizer, afinal, para nós aí, qual é o tratamento do Neymar e quando é que ele tem certeza que o Neymar vai jogar, porque ele conhece tudo, não precisa estar lá para saber. Não, então, isso que eu queria até perguntar, se existe para vocês todos, o Sanches, todos vocês, se existe uma preocupação com um determinado jogo. Então, por exemplo, Brasil e Camarões, né, que vai ser o próximo jogo. Camarões não tem nada a perder. Quem tem a perder é o Brasil. Vai Então, com reserva, vai com reserva. mas reserva é gente também. Não, sim, claro. Existe alguma preocupação? Assim, não sei, o Sanches, uma Copa do Brasil, vai jogar numa cidade do interior, né? Não é o Corinthians de primeira divisão, São Paulo, mas brincadeira, hein, Sanches? Mas, assim, existe uma orientação, o Runco, como médico, com a experiência que vocês têm, vocês chegam a orientar, fazem, olha, cuidado com a dividida, o juiz é assim. Existe esse tipo de preocupação? Flavinho, Mundial também. Eu acho que esse aspecto a gente tem que conversar na comissão, né? Quando a gente tem a comissão técnica, acho que seria muito antiético eu ir para o jogador e dizer, ó, fica atento, bate ali ou segura aqui. Eu acho que a gente pode conversar com o treinador e, para esse treinador, tomar as medidas que ele achar necessárias. Especificamente do que vocês estão falando, do Neymar, ele teve uma lesão, uma entorse clara,
atenção que quem vive disso, a gente não se assusta com o edema. O edema, pelo contrário, às vezes um tornozelo muito inchado não é um tornozelo tão lesionado. Às vezes aquele tornozelo mais sequinho é o tornozelo que mais traz problema. Ele vai ter toda uma demanda de tratamento, e eu acho que a grande sacada do Rodrigo foi logo ter eliminá-lo das 2 partidas, porque eu acho que com isso ele acaba a polêmica, acaba aquela expectativa. Se ele vai entrar em condições ideais, se é que ele vai conseguir no jogo das oitavas, isso é uma coisa que só quem está lá vai sentir. Sobre esses jogos que o Brasil vai enfrentar agora, o Camarões e o primeiro jogo das oitavas, que pode ser, coincidentemente, também contra um time africano, se o Brasil terminar em primeiro, eu acho que é difícil o Brasil não terminar em primeiro, são jogos difíceis. Eu tive um caso na Copa de 2010 que nós perdemos o Elano no início da fase ainda, nessa fase chamada fase classificatória, em que ele levou uma pancada num jogo da Costa do Marfim que, infelizmente, nós não conseguimos recuperar. A proposta era que ele pudesse jogar a semifinal e a final, mas nós fomos desclassificados na quarta. Eu acredito até que ele iria jogar a semifinal e a final. Eu acho que você vai ter que medir todos os seus esforços, ter que jogar toda a sua consciência profissional, evidentemente ter a ajuda da nossa fé, dos deuses que nos ajudam, e, é evidente, o jogador ser um jogador bom de trabalho. Pelo que eu conheço o Neymar, pelo que eu trabalhei com ele, esse é um jogador bom, esse é um jogador que trabalha com limiar de dor bom. Isso é importante. Na Copa do Mundo a gente teve um lance, né, que foi agora, né, lá na Índia, que foi exatamente isso. Uma falta na nossa principal jogadora, que não foi falta, mas ela também teve uma lesão muito similar ao do Neymar, né, e ficou fora aí do resto da competição, porque a atleta entrou, né, assim, até de uma forma maliciosa com ela. Então, assim, é difícil, né, porque a gente não tem um controle ali dentro do campo, né, de como acontece, e a gente tem que acabar conversando mesmo com a comissão técnica e expondo qual que é a nossa expectativa, o que que é possível fazer, né? Quais os recursos que a gente tem. Então, eu acho que ali na Copa do Mundo, né, a gente está, agora da masculina, né, a gente tem bastante recurso ali, como o Runco falou, a gente conheceu o atleta, se o atleta ele tem uma boa resposta ou não, se ele vai lidar bem, né, com o tratamento e com a tolerância da dor, né? Então, isso tudo aí interfere para a gente no dia a dia. E muitas vezes a gente não tem isso, assim, vamos falar assim, às vezes a gente chega também com algumas categorias que a gente ainda não tem esse conhecimento, né, esse lastro, principalmente na feminina aí, né, que eu estou citando aí da Índia, algumas meninas que não têm esse lastro ainda de competição, esse lastro da própria competitividade mesmo, né, assim, de lidar com todos os desafios, e aí a gente às vezes não consegue aproveitar tão bem esses atletas. E aí nas nossas quartas de final a gente teve um VAR que foi assim bizarro, e depois a gente ainda teve um VAR de novo, em que a gente estava na defesa para poder punir a nossa jogadora. Então são coisas que só deixa a gente mais indignado, mas a gente continua ali trabalhando e tentando o melhor para a nossa equipe. Tem uma perguntinha agora do Dr. Jimmy, e eu acrescento a pergunta dele um comentário. Qual o posicionamento do futebol feminino em relação aos transgêneros? E eu acrescento também, existe não uma tendência, mas uma corrente em colocar o futebol misto, né? Até pouco tempo atrás teve uma menina que queria jogar futebol num time masculino e criou-se uma polêmica. Então, eu queria saber a opinião, Flavinha, que mexe com o futebol feminino. É aquela história, né? A gente vê o homem virando, né, competindo em transgênero como mulher, mas a gente não vê a mulher competindo como transgênero para o lado do homem, né? Então, queria colocar para vocês. Exatamente, eu acho que isso aí traz para a gente essa nuance mesmo, né, das questões
que estão ligadas ao desenvolvimento. Eu acho que é difícil, né, a gente tomar essas decisões, a gente não vem hoje, né, tem tanta lei para tudo, né, tem todos os tipos a gente até brinca, né, que tem todas as siglas agora, todos os tipos, né, de relacionamentos que a gente tem que entender, todas as nuances que estão nas questões políticas, e até quando isso realmente não vai interferir na performance, né? Qual que é o limiar que a gente vai colocar, como que a gente vai fazer essas dosagens, quando que foi feita essas dosagens. Então, todas essas nuances aí, elas vão interferir. E como foi dito, né, Nas? Como você falou aí, né? Então, assim, a gente não vê o inverso. Então, alguns aspectos a gente já sabe que já foram ali desde da infância, né, da primeira adolescência, né, que já desenvolveram os caracteres desse indivíduo e que vão trazer ali algumas alterações nessa performance. É difícil opinar, eu falo que é bem difícil. Eu realmente não gostaria, assim, eu acho que para a gente ter uma coisa mais igualitária, a gente ter menos desafios, eu acho que teria que ser o que é da genética mesmo. Assim. Tem uma outra pergunta da Josiane de Lima. Ela pergunta: foi falado sobre as restrições medicamentosas. Existe alguma regulamentação que difere entre os gêneros no futebol? Existe, com relação a níveis séricos. Acho que o Félix tem os dados, mas existe. Eu não sei os números de cabeça, mas que tem. Você sabe, Flávio? A gente tem que ver até a questão, por exemplo, da testosterona, então, assim, tem todas as questões hormonais, né, que estão a quantidade que é para o homem, que é comum, que é o habitual do homem, que vai diferir ali para a mulher, né? Acho que são 10 nanogramas, não é isso? Se não me falha a memória. Da quantidade, o Félix deve... Essa aí, está sempre em discussão, né? Está sempre em discussão. Eu vou seguir aqui vou apoiar a Flávia aqui. Eu acho que a questão do transgênero, acho que não tem sentido, com todo o respeito. Eu acho que não é uma questão política, é uma questão biológica, né? Então, a gente discutiu bastante isso lá no Congresso Brasileiro, em Curitiba. A Ana Paula Henkel esteve lá, né, colocando a posição dela muito claramente. E é exatamente isso, né? Não tem mulher transgênera para participar do futebol masculino, exatamente porque biologicamente não faz sentido, né? Tem uma outra pergunta aqui, Ricardo, que eu acho que todo mundo já sofreu isso, né? Que é a questão da pressão que o médico do esporte sofre, né? Por favor. E até eu estava comentando no fim de semana com o assessor de imprensa que foi assessor de imprensa do Grêmio, a gente conversando e qual era a maior dificuldade. Eu acho que todos nós passamos por isso, e a dificuldade maior é realmente lidar com a prepotência de alguns treinadores, de alguns profissionais, às vezes até de alguns dirigentes, né, que acham que, por estar numa posição de comando, e realmente eles são os comandantes da comissão técnica, né, acabam tentando interferir na área médica. Acho que todos nós passamos por isso, né? Runco, Serafim, Sanches, Flávia. Flávia trabalhou com Lisca. Ricardo, vou falar aqui da cardiologia, que é um negócio muito Por favor. preocupa as pessoas. Com a pressão. Eu, por exemplo, fiz um projeto lá no Flamengo para acompanhamento desses garotos, que a gente, até uma vez, muitos anos, conversei com o Edilson, que estava gastando muito dinheiro lá no Atlético do Paraná para fazer os exames. E nós não tínhamos nada antigamente. Na época minha e do Runco, quando nós começamos lá, tinha que implorar para você conseguir fazer um leite com sustagem, fazer um sanduíche para dar para o jogador, enfim, essas coisas complicadas. E eu discutia lá, nesse projeto, eu falava, eu preciso de uma nutricionista, aí tinha que discutir com o dirigente. A discussão, eu preciso de um dentista, eu preciso de um professor de educação física para fazer natação, eu preciso de um fisiologista, eu preciso de uma... Aí falei de uma assistente social, aí a casa caiu.
E os dirigentes que eu discutia, um era representante de uma empresa de violão, o outro era representante de uma empresa de colchões, o outro tinha uma loja de vender fechadura, está rindo que eu lembro deles todos, e o outro era um advogado. Eu tinha que discutir com essa gente. Hoje não, hoje é mole. O cara chega lá, compra aí 10 câmaras hiperbáricas, compra um avião, compra um avião. A gente tinha que pedir a torcida para arrumar uma cortina aqui, botar na janela, bota um ar-condicionado ali para mim, faz isso, faz aquilo. Então, as dificuldades eram muitas. E na cardiologia, pasme, eu tinha lá um jogador que era do Ceará, lá do interior do Ceará, que ele fazia uma dilatação ventricular anormal, mas era do atleta. Eu pesquisei que tudo, não encontrei nada. E aí, num certo dia, numa quarta-feira, ele estava no Maracanã, um jogo no Maracanã, eu nem estava vendo esse jogo, a minha filha, que é uma boleira mais nova, vê tudo que é jogo, aí viu o jogo e falou, pai, o fulano deu uma entrevista, saiu do jogo, porque disse que estava com taquicardia, eu achei ele meio cianótico. Era o tal jogador. Muito bem. Aí, isso era uma quarta-feira, eu mandei o comunicado para lá, o Runco, não sei se foi o Runco ou se foi o Marcelo, me mandou ele na quinta-feira de manhã lá para Gávea para eu avaliar. Fui avaliar e eu fazia de treinamento com ele, o coração puxava rapidinho, mas chegava a um volume de 67, o volume diastólico dele, vejam só para vocês terem ideia, 67 milímetros, isso aí o normal é 54, e o dele batia 60, mais mole, tranquilamente. Isso, nós até apresentamos isso num congresso, esse coração aí desse atleta, que aliás fez um gol, um brasileiro, em cima do Grêmio, para lembrar do Dias Félix, Flamengo de 1-0, Maracanã, foi gol dele. Aí o supervisor, olha a pressão, o supervisor veio para mim e falou assim, doutor, aí eu falei, vou ter que avaliar, ele não vai jogar no domingo, tinha um jogo contra o Cruzeiro. Falei, não vai dar para ele jogar domingo, ele vai ter que ficar aqui parado, e a gente vai, na segunda-feira, eu vou fazer um novo ecocardiograma dele, vou deixar ele com um holter para a gente acompanhar. Aí o supervisor falou o seguinte, doutor, então agora o senhor vai avaliar, não vai avaliar mais uma vez por ano, que só acabou de avaliar em janeiro, já quer avaliar de novo? Essa é a pressão que você vê como é que é a pressão da ignorância. Então, realmente é muito difícil, é muito difícil. Hoje parece que está mais fácil para eles, né? Mas também hoje está mais fácil porque hoje tem colegas que se deixam levar, né, Serafim? Porque o negócio é rebar contra. As pressões existem, vão existir sempre. Da mesma maneira que quando você indica cirurgia, o pai da criança vai saber por que você vai operar, o marido quer saber por que você vai operar a mulher quer saber por que você vai operar o filho. Basta que você seja médico. No momento em que você for médico, eu acho que talvez a pessoa que possa dizer isso com mais tranquilidade é o Edilson, porque ele deixou o cargo dele porque ele sofreu uma pressão que ele não concordava. A pressão vai até a página 5. Na página 6, você tem que ter a sua postura médica. Se você tiver postura médica, você define. Eu tive um diretor uma vez que disse para mim, você tem que entender que você ser médico do Flamengo é espetacular. Eu estava de saco cheio e era uma discussão, não era nem pressão, era uma discussão sobre salário. Eu estava discutindo o meu salário e eu disse para ele o seguinte, fulano, eu sou médico, eu sou ortopedista, eu sou cirurgião de joelho e eu trabalho com futebol. Isso, para mim, não é bico, mas se eu perder isso, eu tenho mais 3 coisas para fazer na minha vida. Essa é a grande diferença. Agora, seria bom, Edilson, dar só um pitacozinho, Edilson. Mas eu acho que, bem como o Félix estava comentando em relação aos técnicos, em relação aos diretores. Os técnicos, eu acho que em 22 anos de Atlético Paranaense, eu tive difícil, eu não lembro de ter tido uma complicação com vários técnicos que passaram. Porque cabe a você ter uma postura profissional que o técnico vai saber se você é um cara, e ele sabe isso fácil, se você é um cara de boa índole, boa conduta e boa formação. Esse é o primeiro ponto. Agora, os diretores são exatamente o que o Hugo falou. Ele acha que, por ser supervisor ou diretor, ele pode mandar no departamento médico. Existe um lugar que ninguém pode mandar, é no departamento médico. É claro, pode mandar, pode conversar, mas conduta médica é tomada pelo médico, não pelo diretor, nem pelo empresário, nem pelo pai do jogador. Se você não aceitar isso, pega o seu boné e vai embora. É bem isso que tem que ser feito. Agora, segurar emprego para aparecer na mídia, isso acontece muito. Então, às vezes, a pessoa engole situações que não precisam ser engolidas para manter o seu trabalho, para manter o seu emprego.
E eu acho que isso que é a definição que eu aprendi com meu amigo Runco de 40 anos já. A gente tem que ter uma postura, quer seja ter o favor ou contra, mas você tem que ser uma coisa ética e profissional e que não mande no trabalho que você faz. Essa é a minha conduta, eu acho que aprendi muito com o Runco, com todos os mais velhos aí, e que sirva para os mais novos. A gente tem que ter ética e ter uma boa formação. Eu acho que o principal de tudo, para você ter a segurança e a confiabilidade dos técnicos, é você ter uma boa formação, que é isso que a gente precisa ter. Eu vou querer dar um pitaco aqui, porque eu tive 2 episódios que foram muito, assim, característicos, né, da mulher no futebol. O meu primeiro treino no futebol, né, foi com o Givanildo aí, que vocês imaginam, e ninguém avisou para o Givanildo que eu ia fazer o treino. Eu fiquei 2 horas escutando o Givanildo falar que mulher não tinha que trabalhar no futebol. Vocês imaginam, acabou o treino, ele pegou o telefone e ligou para o meu chefe para saber quem que eu era. E aí meu chefe falou, não, é uma médica que entrou no clube agora, recente e tal, e tal, e tal. Ela já tem muita experiência, já faz parte da seleção, e aí vai pronto. No dia seguinte me tratou igual uma princesa. Nunca mais tive problema com ele, graças a Deus, foi tudo tranquilo. E o Lisca foi realmente uma situação, né, porque a CBF começou a fazer várias exigências, né, das questões dos exames, do Covid, e a gente até lidava muito bem, assim, a gente tinha um excelente relacionamento, mas aconteceu uma situação muito interessante, porque a gente precisou fazer um exame para a CBF numa semana, e na semana seguinte a gente foi fazer o nosso exame de rotina, e a gente tinha colocado ali para a gente fazer os anticorpos, porque aí daria aquele prazo maior para você não precisar fazer coleta, né, se você tivesse uma reação, né, então se você tivesse o GG positivo, você ficava um tempo sem fazer a coleta do PCR. E então, eu tive com um intervalo de 7 dias fazer uma coleta de sangue para outra coleta. E o Lisca detesta fazer exame de sangue. Detesta. Então, quando chegou no segundo dia da coleta, ele queria me enforcar no meio do campo. E aí ele começou a falar assim, mas por que isso? Começou assim, né, se exaltar assim comigo. Eu falei assim, não, peraí. Primeira coisa, vamos começar a esclarecer, assim, olha, eu nunca me exaltei com vocês, você não vai se exaltar comigo. Então, eu vou te explicar tecnicamente o que significa um exame e o que significa o outro. E aí ele viu que a situação era assim, não tem, realmente tem que fazer a coleta, e aí, pronto, a partir disso já não teve nenhuma situação, mas isso acontece muito, né? Eu acho que a gente vivencia, né? Então, enquanto mulher aqui, eu tô vivenciando ainda muitas situações que são conflitantes, né? Para a mulher estar inserindo nesse cenário, mas com o treinador, né? Então, assim, Mancini me trata, assim, é um gentleman, né? Me trata assim, extremamente bem, extremamente gentil, não tenho nenhuma dificuldade. E algumas vezes, quando alguns treinadores também já chegaram para a gente, assim, que quiseram questionar alguma conduta, e às vezes até falar assim, não, por que não pede uma ressonância? Então, se aprendi isso até com o doutor Simar, que o doutor Simar falou assim, não, pode pedir para ele dar o formulário, dá para ele preencher o receituário lá, o pedido de exame, ele pode pedir, depois ele pega o resultado, né, e lê o exame, faz a análise do exame, e depois repassa a resposta para a gente. Então, tem alguns momentos que a gente precisa mesmo se posicionar, né, nesse sentido, e acho que a experiência, né, os anos aí de prática vai nos dando essa, né, como o Thierry falou, assim, a gente tem que ter uma boa formação, e os anos de prática também vão nos dando essa expertise de como lidar, né, com cada situação. Deixa eu aproveitar só um segundo a mais para contar 2 anos trabalhando com a Covid na CBF, com os meus amigos da Série A, B, C e D. Vocês não têm noção o que foi o começo de toda semana, jogo quarta e sábado, ou quarta e domingo, tinha que fazer exames. A Flávia sabe bem, o Sanches sabe bem o que a gente passou, da cobrança de ter para o departamento médico, coitado de vocês, fazerem os exames, passarem para o computador para a gente autorizar vocês colocarem o jogador em condição de jogo. Jesus, eram 1.300 exames por semana que a gente avaliava. Então, você imagina a dificuldade que foi, né, durante a Covid, a permissão, entre aspas, desses jogadores para voltarem a jogar. Foi uma experiência fantástica do ponto de vista assim, da inter-relação dos médicos do clube, da inter-relação pessoal entre a gente xingando os médicos e os médicos com certeza nos xingando, que era muito difícil, ainda mais no começo, até a coisa engrenar. No primeiro ano foi muito difícil, no segundo ano já foi mais fácil. Foi uma experiência inesquecível para mim.
Mas eu acho que vocês estão de parabéns, né? Toda a equipe. Eu fiquei acompanhando um pouco à distância, assim, né? Mas eu acho que foi um trabalho exemplar que vocês fizeram e eu acho que também serviu a impressão que eu tenho é que serviu para unir bastante os médicos, tanto aqueles que estavam atuando pela CBF, mas como os médicos dos clubes também. Eu acho que houve uma compreensão de lado a lado e um crescimento e eu acho que valorizou também esse trabalho de vocês, foi super valorizado, a gente sabe, né? Foi reconhecido, né, nacionalmente, internacionalmente, e eu acho que serviu também para valorizar mais ainda a atuação do médico no futebol. Muito bom. Eu tive, falando da experiência que o Runco falou, eu tive 2 convites para trabalhar em clubes em que o salário era desse tamanhinho e assim, mas você vai ser médico do X Futebol Clube. E eu recusei os 2. Isso não colocava muita comida na minha mesa. Então, eu achei que não valia a pena, não. O doutor Pablo levantou a mão. Por favor, doutor. Se você vai falar do Cruzeiro aqui, é melhor esquecer. Você está sem voz. O Ricardo, só uma dessa, eu escutei uma vez um diretor de futebol dizendo a mim que eu devia pagar para trabalhar no clube. Pois é. Estão me ouvindo agora? Eu não tenho o estômago que vocês têm, sinto muito. Agora sim, Pablo. Não. Então, bom, primeiro até a gente conversou aqui, obrigado pela presença de todos. Eu acho que assim, tem um grupo muito representativo aqui, e o que vocês colocaram aqui, vamos pensar do outro lado, falando em tramadol, corticoide e companhia, é um negócio muito sério. Ricardo, o que você acabou de falar aí, eu vou lembrar um papo que uma vez eu tive com o Sanches, trabalhando no DASA, fazer teste ergométrico lá, e muitos jogadores do São Paulo iam fazer lá. E uma vez eu perguntei para ele, né? Acho que foi para ele ou para o Aldo, sobre a carreira de médico do futebol, né? Ele falou, pode até você conseguir uma coisa e tal, né? Mas é o tal negócio, você se dedica 24, 25 horas ao clube, ao jogador, à história dele e tal. Aí você pensa, fala, bom, eu acho que não é isso não, né? Então, assim, tem que ter uma vocação, um carisma para lidar com isso, porque um pouco das dificuldades, porque é o tempo todo e não é só a condição só do campo, é a condição clínica, é uma coisa que já trouxe de outro lugar, o cara vai embora, está preocupado com a saúde dele e tal, então essa questão da empatia da humanidade em relação do médico ali do clube, ou de vocês que já participaram sempre, é uma coisa muito marcante, porque você se envolve muito mais do que simplesmente com os aspectos técnicos de saúde ali do atleta em si, né? Só queria colocar uma coisa, que uma vez a gente chegou até a fazer um projeto até com um clube que não de esporte amador profissional, a gente tentar levar para o hospital. E um dos itens era a gente tentar educar os médicos, se fossem otorrinos, pneumologistas, o pessoal do pronto-socorro, tivesse a lista dos medicamentos que poderiam, que não poderiam usar, e qualquer coisa na dúvida, entrar em contato, por exemplo, comigo e com o Ricardo, né? O projeto até não deu, mas acabou tendo uma simpatia boa isso, porque eles tinham tido problemas com esse tipo de prescrição. Mas só que também tem uma hora que você, sendo médico, não dá para você simplesmente se furtar e não tratar, porque o atleta é paciente, né? Então, só para colocar para vocês, não seguiu, mas a gente tentou montar um protocolo que pudesse ter essa visão 360 sobre o atleta. Eu só queria aproveitar o comentário da Mariana aqui, né? Comentando que é complicado para as mulheres atuarem, então já aqui parabenizar a Flávia, que está aqui conosco, né? E dizer para a Mariana que, como a gente atua no antidoping também do futebol feminino, né? E felizmente tem crescido, a Ana está trabalhando no profissional do Corinthians, na categoria feminina, assim, né? Praticamente todas as equipes com médicas, né?
participando. Então, assim, ó, felizmente tem crescido a atuação feminina na área de médicos de clubes, né? Especialmente as meninas oriundas da residência médica em medicina esportiva, né? Então, está em crescimento. É complicado para todo mundo trabalhar nessa área. Não, a mulher tinha um pouco mais de dificuldade, mas hoje já é bem mais frequente a presença feminina em todas as áreas, né? Não só na área médica, mas na arbitragem, enfim. Então, dizer para a Mariana ficar tranquila que, sem dúvida, as mulheres estão sendo reconhecidas, estão sendo participativas e, sem dúvida nenhuma, tem muita competência para isso. E a Flávia é um exemplo. Quem sabe no próximo ano, né, Ricardo, a gente faça um evento com as mulheres que atuam na medicina esportiva, que não é só no futebol, né? A gente tem no Comitê Olímpico Brasileiro, em todas as modalidades esportivas. Hein? Muito boa ideia, podemos fazer sim, seria bem legal. Aproveitar aqui para agradecer, né, de novo o Runco, né? Dr. Runco foi quem me deu a primeira oportunidade aí na seleção, num congresso da FIFA em 2014. E aí até uma história interessante que vem, né, vem de encontro um pouco com essa questão da mulher, né? Então, o Dr. Runco já trabalhava no Atlético desde 2006, eu não tinha tido a oportunidade ainda de ir para a seleção. Teve uma mudança na regra da FIFA, que tinha obrigatoriedade, né, e veio na sequência para a Conmebol e para a CBF, e tinha que ter uma obrigatoriedade da mulher, né, no departamento médico, para as competições, então, que fossem da Conmebol, e também da FIFA. E aí o Dr. Runco me convidou, né, para poder fazer parte da equipe da CBF, e eu lembro que ele falou assim comigo, o Dr. Mauro vai entrar em contato com você, para você, isso foi em fevereiro de 2014, o Dr. Mauro vai entrar em contato com você para conversar e tal. E aí eu fiquei aguardando o Dr. Mauro me ligar, o Dr. Mauro me ligou em agosto. Eu estava grávida de 4 meses. E aí, quando o doutor Mauro me ligou, ele falou, então vamos, né, conversar. Eu falei, doutor Mauro, pode me falar o dia e o local? Ele falou, mas eu moro em São Paulo. Eu falei, pode me falar o dia e o local. E aí ele me falou o local, eu peguei um voo e fui até São Paulo para encontrá-lo. Grávida de 4 meses, não queria revelar que eu estava grávida de 4 meses. Fui com uma roupa mais larguinha para poder encontrá-lo. E aí ele conversou, explicou, né? Explicou como funcionava. Aí a gente conversou um pouco sobre a minha experiência. Eu já estava no futebol feminino já há muito tempo. Eu joguei bola, né? Alguns sabem aí, mas eu joguei bola. Não fui muito para frente, que minha mãe mandava eu estudar, né? Então não deu. E aí ele me chamou para a primeira oportunidade em junho do ano seguinte, né? Foi dia 1º de junho. Meu filho estava com 6 meses. Então, eu amamentava, então eu tirei o leite materno, deixava o leite materno, armazenei o leite materno aqui para o meu filho no período da convocação, e lá eu tirava o leite materno e fazia doação do leite materno para continuar. Então, ou seja, eu acho que eu sou uma prova viva, né? E depois o Dr. Runco ainda autorizou que eu fui para um sul-americano grávida, depois do segundo filho, grávida de 6 meses para Venezuela. Então, acho que assim, acho que todas as coisas, todas as barreiras que tinham para a mulher, elas estão cada vez menores, né? A gente ainda tem um pouco de problema de vestiário, de local para a gente ficar, né, na hora que eles estão trocando, mas a gente também se tem uma postura, né, por exemplo, até lá no Morumbi, eu fiquei ali do lado de fora, aguardando, eles trocam, depois eu entrava, acontece isso na maioria dos estádios que eu vou, fico aguardando e depois que eles se trocam, eu entro no vestiário, quando tem algum problema, a gente é médico, o doutor Simar fala, eu estou escalando médico, não estou escalando sexo, né, então a gente tem que ter essa visão. Acho que é mais a capacitação mesmo. Acho que às vezes a gente, pela falta até de oportunidade, a gente agora está entrando mais nesse mercado, a gente começa a se capacitar mais até de expertise mesmo, né? De ter essa leitura, a leitura de que horas que eu tenho que entrar no campo, que horas que é cera, que horas que não é cera. Então, assim, pelo fato de ter jogado, eu acho que também me ajuda um pouco, né, nessa leitura. E grudar aí, né? Grudar nessas feras que estão aqui, né? Que estão sempre nos ensinando bastante, né, dessa medicina do esporte. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Então, aproveitando a Flavinha, a gente está indo para o fim. Eu gostaria que cada um de vocês colocasse, expressasse o que significou a vida de vocês dentro do esporte e, se quiserem contar causos a respeito, por favor, fiquem à vontade. A gente tem 10 minutinhos aí, quero conversar
com o doutor Edilson Tille, que está aqui na minha tela à esquerda. Por favor, Edilson. Eu acho que esporte me trouxe tudo o que eu sonhava com médico, ortopedista e médico do esporte. Eu tive uma grande chance, grandes oportunidades na minha vida. Eu trabalhei no clube que eu torci minha vida inteira, que o nome do departamento médico é o nome do meu pai. Então, eu tenho uma relação com o Atlético Paranaense muito forte, de família. Eu tive a oportunidade de trabalhar com dois maiores técnicos de esporte que eu conheci na minha vida. Eu trabalhei 8 anos com o Bernardinho na Seleção Brasileira de Vôlei, e no Rexona, aqui no Curitiba. E trabalhei com o Filipão, que deu a oportunidade de ir para a seleção, graças ao Ronco também. Oportunidade de morar na China durante um bom ano e pouco. Então, esses dois baluartes, esses dois exemplos de profissional, me trouxeram uma bagagem muito grande, e aprender a lidar com eles como chefes, como técnicos, com caráter, personalidade, e que não se preocupavam com a imprensa, se preocupavam literalmente com os jogadores, dando oportunidade. E eu digo exemplo prático disso: o Bernardinho viajava, ele tinha condição de viajar na executiva, ele viajava na classe econômica para liberar a executiva para um jogador maior, mesmo um jogador de vôlei ou uma jogadora de vôlei na época, para poder viajar na executiva. O Felipão doava seus bichos para as pessoas simples. Então, isso, para a camareira, para a mulher que limpava a chuteira, enfim, eram exemplos não só de profissionais, como de conduta pessoal e exemplo de pessoas. Então, eu acho que o esporte nos traz isso. A gente aprende a lidar com pessoas boas, com pessoas ruins, mas nos dá um exemplo de como conduzir a nossa vida, quer seja profissional, quer seja de exemplo para os nossos filhos. E isso não tem outra carreira que nos dê isso. Então, eu estou muito feliz com o que eu faço. Eu devo muito a pessoas que eu convivi. Uma delas é o Rum, queria agradecer pessoalmente e via online para ele. Foi um grande amigo e é meu grande amigo pessoal, ao Serafim também e aos outros. Mas isso é muito bacana porque a gente aprende a conviver com pessoas boas. Isso que o mundo precisa, pessoas boas do lado da gente. Uma boa noite, obrigado pela oportunidade, Ricardo. Eu que agradeço. Ronco, por favor. Me escutam bem, Ricardo? Muito bem. Olha, primeiro eu queria agradecer a você, essa iniciativa, ao Hospital 9 de Julho, porque são coisas boas da gente poder passar a nossa experiência, agradecer aí o carinho da Flávia, do Edilson, são pessoas que a gente pôde ajudar, pessoas que a gente acompanhou, poder rever o nosso querido Félix, que há muito tempo não o via, o nosso querido Serafim Borges, que eu tive agora na semana passada, todo um convívio aqui no evento, ao grande Sanches, irmão que batalhamos junto durante várias épocas e que ainda eu tenho certeza que ele tem muito a fazer e a dar ao futebol. Dizer a você que cabe a gente mais velho passar para essa turma mais nova o que é de bom para se fazer. Eu agradeço todos os dias ter participado da minha vida. Eu entrei na medicina por causa de uma cirurgia de menisco minha. Quando eu ia fazer 18 anos, eu sofri uma lesão de menisco. Eu fui operado, me apaixonei por aquilo. Não tinha ninguém na família, na época, voltado à área de saúde. E estou aqui até hoje, consegui as coisas com meus passos, fico feliz quando escuto pessoas que nos acompanharam, que entenderam, e acho que esses tipos de eventos têm que ser cada vez mais criados para que a gente possa passar para a turma o que é realmente ser médico do esporte, o que é trabalhar. Obrigado, Ricardo, fiquem com Deus aí, tenham uma noite de muita paz. Eu que agradeço, Ronco. Sanches, meu caro amigo, por favor, a palavra é sua, palavra aberta. Obrigado, Ricardo, obrigado pelo convite. Realmente foi muito bom, foi muito, assim, muito prazeroso estar participando dessa reunião e com pessoas que eu admiro tanto, né?
uns mais antigos, outros mais jovens, como a Flávia, né, Flávia? Apesar dela já, como ela disse, já está bem rodadinha, né? Mas, enfim, foi muito legal, foi muito bom para a gente ter esse tipo de conversa, uma conversa que a gente nunca... É sempre bom, sempre ótimo ter esse tipo de conversa. E eu devo tudo assim ao futebol. Eu tive a felicidade de entrar no futebol, entrar no clube que eu amo e trabalhar assim de forma... Hoje eu trabalho full time no São Paulo, quer dizer, eu sou uma pessoa que dedico minha vida toda a esse trabalho e não foi uma coisa planejada, foi circunstancial, mas enfim, eu estou muito feliz em fazer o que eu faço. E está chegando a hora de parar, né? Mas enfim, eu estou aproveitando até os últimos momentos, né? E porque eu amo muito isso aí que eu faço. Hoje o futebol faz muito mais, é muito melhor para mim do que eu sou ao futebol. Então eu realmente agradeço muito e fazem, como eu falei, fazem parte dessa minha história no futebol. Essas pessoas que algumas dessas pessoas estão aqui, né, pessoas que eu usei como exemplo, e eu comecei minha formação no futebol com o Tele Santana, tendo ele como meu comandante, né? Isso foi muito bom. A minha formação foi uma formação bem sedimentada e para mim foi muito bom trabalhar com ele, trabalhar com o Muricy, trabalhar com profissionais desse nível, né? E colegas, como eu falei, colegas como Runco, como Edilson, como vários outros que estão ainda, alguns já pararam, outros ainda estão militando, Joaquim do Corinthians, Joaquim Grava, pessoas que, de todos eu procurei aproveitar alguma coisinha e participaram da minha formação como médico de futebol. Então, enfim, eu agradeço a todos por que fizeram por mim e realmente espero continuar mais um pouquinho, né? Que eu gosto disso que eu faço. E agradeço a você pelo convite de estar participando dessa reunião. Prazer imenso. Doutor Félix, a palavra aberta é sua. Bom, primeiro, parabenizar por este e todos os eventos que antecederam a esse. Parabenizar a ti, Ricardo, e ao Pablo pela organização desses eventos muito bons, né, e que continuem no próximo ano. Esperamos poder fazer muitos eventos em parceria. Né? Dizer que eu vivi o esporte a minha vida inteira, né? Desde de piá, jogando futebol, né? Como se fala aqui, piá, né? E tive o privilégio de trabalhar nas duas equipes aqui, no Grêmio, no Internacional, depois no Esporte Clube Ubra, que foi um clube poliesportivo. Tive a satisfação de participar das nossas entidades, a Sociedade Gaúcha, a Sociedade Brasileira, fui presidente da Sociedade, da Confederação Sul-Americana de Medicina do Esporte, né? E hoje tenho a satisfação de tenho o privilégio, né, de ser um oficial de controle de doping da CBF, da Conmebol e da FIFA, né? Então, é realmente uma satisfação imensa poder participar desse meio, ter trabalhado e estar vendo aqui, como o Runco bem salientou, fazia algum tempo que a gente não se via, o Sanches, a própria Flávia, quando a gente se encontra aí durante os jogos que eu participo aqui, especialmente a Flávia e o Sanches. O Runco já não está mais, né? O Serafim também. Serafim, nos encontramos no Congresso Brasileiro. O Edilson, a gente tem se encontrado seguidamente na Conmebol, e dizer que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem, e eu quero agradecer especialmente o doutor De Rose, o doutor Caco e o doutor Crescente, que trabalhou com o Runco na seleção e que passa por um momento de saúde muito difícil, então uma homenagem especial para ele, mas dizer que realmente assim é uma satisfação muito grande ter a convivência de vocês, né, e ter podido ter o privilégio de trabalhar nesse meio até agora e seguir trabalhando, né? Porque nós vamos mais um pouco ainda, né?
Então, é muito bom isso e espero que a gente se encontre brevemente, de preferência presencialmente. Seria muito bom. Serafim, meu caro sócio aqui, o Serafim é sócio nosso aqui nas nossas reuniões. Serafim, por favor, a palavra aberta, a palavra é sua e, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigado, eu que agradeço Narras, agradeço Pablo, convite, Flávia pela colocação das perguntas, está aqui com o Edilson, velho, de 40 anos de amizade, Sanches, Félix, enfim, todos. É uma honra muito grande participar com vocês. Desejar a todos aí. Primeiro, parabéns ao Narras e o Pablo que mantém essa reunião viva. Eu acho que isso é muito importante para o crescimento da nossa especialidade, o fortalecimento dessa especialidade. Eu acho que vocês têm muita coisa para fazer ainda no ano que vem. Eu desejo a todos aí um Natal de paz, de tranquilidade e que o ano novo seja realmente melhor do que esse ano que passou. Muito obrigado a todos, boa noite a todos. Nós é que agradecemos, Serafim. Antes de passar para a Flávia e para o Pablo fazerem o nosso encerramento aqui, eu quero deixar meu agradecimento a todos pela presença, ao meu parceiro Pablo por todos esses anos que a gente vem aí fazendo essas nossas reuniões, a Flavinha que contribuiu com a ideia, com a presença e com todo o charme dela que encantou a todos aqui na nossa reunião. Deixo o meu ótimo final de ano para todos. As nossas reuniões devem reiniciar em março do ano que vem. Já deixo o convite a todos. Flávio e Pablo, meu muito obrigado. Pablo, meu obrigado especial por mais esse ano. Flavinha, sua palavra aberta. Mais uma vez, só agradecer, né? Então, assim, acho que as organizações, né, dos eventos do 9 de julho por vocês é sensacional. Eu já tive a oportunidade de participar de alguns. E gostaria até de participar de mais, mas a gente realmente está numa vida muito louca, né? Então, a gente vem com muitas cobranças e muito trabalho, mas são sempre sensacionais. Obrigado por ter aceitado a ideia e ter dado tudo certo, né? A gente fazer isso e principalmente a gente ter a oportunidade de falar o que a gente mais ama. Como você disse, né? O esporte faz parte da nossa vida. A medicina do esporte vocês não devem saber, né? Mas assim, meu primo foi médico do esporte, meu avô foi médico do esporte. E eles falavam comigo assim, não, minha filha, não vai fazer isso não, pelo amor de Deus, não vai seguir essa área não vai seguir essa área não, e não teve jeito. Eu acabei seguindo, não sabia que era tão político, né? Então, assim, acabei indo para o Atlético, um era do Cruzeiro, outro do América. E comecei no Atlético, mas aí a vida vai seguindo e a gente vai conseguindo colocar nosso pezinho e caminhando, né? Mais uma vez, obrigada, Pablo, pela organização, doutor Nas. Ricardo, sensacional, sensacional mesmo. Muito obrigada a todos. E, Félix, a próxima vez que o diretor de marketing me perguntar se é bom trabalhar com o Mancini, eu não respondo não, tá? Porque naquele café ele perguntou, no dia seguinte o Mancini saiu da América. Um beijo, fica com Deus, viu, gente? Um Feliz Natal para todos. Bom, gente, queria agradecer a presença. Que time nessa reunião de hoje, hein? Quero agradecer, assim, de coração. O cara perguntou, você não vai participar? Eu falei, pô, mas uma deixa aqui, puxa ali. A reunião foi fantástica, né? Então, para coroar a nossa 96ª, para lembrar que em junho do ano que vem nós vamos fazer a nossa 100ª reunião. Então, assim, para a gente uma honra muito grande, você vê, Ricardo, eu só tenho a agradecer, é uma felicidade a gente estar tão junto há tanto tempo, né? E sempre tentando variar, fazer uma coisa assim legal, né? Que pudesse atrair as pessoas e tal. Então, é a casa de vocês também. Então, com certeza, vamos convidá-los várias vezes, porque a gente cresce muito com isso, né? Então, eu queria desejar um Feliz Natal também para vocês, um 2023 cheio de coisas boas, né? Que a gente possa lutar. Foi muito bom ouvir todos, né? E mostrar que existe uma consciência coletiva aí muito grande em relação ao esporte, ao futebol, né? Então, foi um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje. E aguardamos aí para o começo do ano, né? E as ideias aí das reuniões, tudo, a gente sempre abertos, né? E vamos lá, porque acho que o ano que vem não tem mais surpresas boas aí. Tá bom? Boa noite para vocês, obrigado mesmo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.